Olá pessoas, muito bem-vindos a mais um Greecast. Hoje eu estou tendo a satisfação, o prazer de estar, como a nossa programação, de estar trazendo sempre muito conhecimento para vocês. E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Afonso, tá? Ele é o fundador da empresa Anjos da Guarda, uma das maiores empresas de segurança aqui do estado de Minas Gerais, e eu acredito que até do Brasil. E eu trouxe ele hoje, te agradeço muito pela... O cara foi muito fantástico, tá? A gente primeiro fez uma simples ligação, de primeiro ele já aceitou, falou, cara, empreendedorismo, não tem problema, pode contar comigo. É uma pessoa que tem a agenda cheíssima, tá? Então, assim, quando ele tira um tempo dele para poder atender um podcast como o nosso, quer dizer, é uma satisfação e uma honra muito grande. Muito obrigado. Ué, Tá? o prazer é meu estar aqui, fazer um bate-papo, fazer com que mais pessoas sigam o viés de empreender, de gerar negócio, de gerar renda. É isso que a gente precisa para poder movimentar a economia, Movimentar para que as essa pessoas economia. cresçam efetivamente. Sim, que não tem um teto, né? É por aí. E assim você o fez. A gente, um bate-papo aqui dos bastidores, e uma coisa que chamou muita atenção, eu queria que você começasse por contando essa sua história, o Afonso, que você precisou ser emancipado para poder abrir empresa, que de acordo com o código antigo, né, a legislação não permitia que você abrisse a sua empresa com 20 anos, e você começou com 20 anos. Como é que foi isso? Da onde surgiu esse estado? Não, eu vou ser empreendedor e é para esse lado que eu vou. Bom, literalmente falta de dinheiro mesmo, tá? Eu sou do interior, sou de Montes Claros, e nós viemos para Belo Horizonte, a família toda, para tentar a vida, para que nós tivéssemos melhores condições aqui. Então, a minha primeira oportunidade, eu mudei para cá com 9 anos de idade, e eu fui trabalhar no mercado do cruzeiro como carregador, né? E ali interagi com algumas pessoas, fui trabalhar numa banca vendendo frutas. Ali uma cliente me convidou para trabalhar na empresa do marido, e eu fui aí já com registro profissional, né? A famosa CLT. Na condição de menor aprendiz. Eu tinha 13 anos, mas na época eu poderia trabalhar a partir dos 12. Então eu fui ser aprendiz de depósito. A mãe assinava pra gente na época, não era? A mãe assinava. A minha mãe também assinou para receber e tal, era Isso. tudo. Ela que foi para carteira, contrato de trabalho. Olha só. Era uma presença bem constante. Que bacana. E eu tive algumas promoções internas nessa empresa. E por último fui para a tesouraria, para trabalhar como auxiliar de tesouraria. No administrativo, no financeiro da coisa. No administrativo, isso. E lá eu interagi com muita gente, né? Nós tínhamos contas em 9 bancos diferentes. E um belo dia eu participei de uma reunião com vários gerentes, e um deles falou, olha, tem uma oportunidade no banco que eu trabalho, o antigo Banco Real, né? Lá tem um plano para menores. O Banco do Leão. Exatamente. Você pode aprender as funções, e aquela em que você tiver o melhor desempenho, depois você segue adiante. Eu não consegui ser dispensado, mas pedi demissão, porque era uma oportunidade de voltar a estudar durante o dia. E fui trabalhar no Banco Real. Essa minha agência era estratégica, porque ela tinha o centro de processamento de dados. Então tinha muita gente, muito vigilante e tal, trabalhando. E eu fui para lá, interagi com eles e comecei... Isso com quantos anos? Eu fui para lá com 16 para 17. Tá? Eu comecei a trabalhar em festas, convidando esses vigilantes, né? A gente criou um uniforme que era a camiseta branca e a calça jeans, e começamos a atuar com assistência em eventos. E Vocês começavam a fazer segurança dos eventos. Exatamente, festinhas e tal, Savassi, União Israelita. Pô, vou fazer um sarau aqui final de semana, chama o Afonso. Bora, vamos lá. E a coisa tomou forma, né? A época, talvez vocês que estejam acompanhando aqui tenham referência do Santa Teresa Cine Show, que era uma casa muito tradicional, e eu dava cartão para todo mundo lá. Eu tinha um cartão de visita que dizia que eu fazia segurança, produção e promoção de eventos. E um belo dia um segurança me chamou e falou, olha, o gerente quer conversar com você. Eles queriam uma indicação de um profissional para cuidar da segurança. Olha. Você vê a carência que era à época esse mercado. Olha a oportunidade batendo na porta da Foz. E aí, eu, modesto, né? Falei, opa, sou eu, me indiquei, né? Me auto-indiquei. Talvez por falta de opção, claramente por falta de opção, eu fui contratado. Eu conhecia a casa, né? Sabia de alguns problemas, né? De
de extravio de ingressos que haviam lá, essa coisa toda. Acesso indevido, o Sim. famoso pular o muro, aquelas Isso. coisas todas. E aí eu falei, bom, isso aqui eu consigo inibir, né? Tal, a coisa tomou forma, né? A casa realmente muito tradicional, nós recebíamos um bom volume de eventos e alguns desses eventos se desdobraram para shows fora do Santa Teresa. Então eu me recordo que em uma oportunidade eu trabalhei fora do Santa Teresa com os seguranças lá do banco e eu tive uma renda que correspondia a 2 meses do meu salário. Falei, opa, vou ficar rico. É agora. Saí do banco. Tá? O banco está me atrapalhando e tal. E aí, eu continuei, dei sequência nesse trabalho, parei de estudar também. Eita. Né? E aí, não concluí o 2º grau à época, né? Falei, bom, vamos seguir nisso aqui. E aí falei, bom, vou montar uma empresa. Conversei com minha mãe para que ela pudesse me emancipar, e aí tive a felicidade de que ela escolhesse um nome, porque à época havia uma empresa muito tradicional em São Paulo, que era a nata da segurança, né, para show business, por exemplo, que era a Fonseca's Gang. E eu, claro, que ia colocar Afonso's Gang. Minha mãe falou, não, gangue é muito feio, põe Anjos da Guarda, Deus vai te ajudar. Olha aí. Ela me emancipou, eu abri a firma individual, isso em dezembro de 87, nós vamos fazer 36 anos no final do ano. Caramba, Afonso. A coisa foi tomando forma, né? E aí, bom, eu precisava ter o máximo de formalização possível. Sim. Sempre gostei, por incrível que pareça, é um paradoxo. Eu parei de estudar, mas sempre gostei que as pessoas aprendessem. E aí eu me recordo que em 2009 eu tinha aí uns 300 empregados e tal, e eu falei, chamei a menina do RH, falei, vamos fazer uma campanha para que as pessoas estudem. Vamos pagar as inscrições de supletivo, a gente monta uma biblioteca na empresa, e aí você pode me inscrever. E ela achou estranho, né? Porque ela imaginou que eu tivesse formação, né? Graduação. E me inscreveu também e tal. Eu sempre fui um apaixonado pelo direito, porque quando você conhece um pouco do direito, você tem noção das suas dos seus direitos, por óbvio, e das suas responsabilidades também. E aí eu me programei e falei, bom, eu vou fazer o supletivo aqui esse semestre, final do ano eu faço um vestibular. E no meio do ano eu falei, vou tentar o vestibular para aprender, para me ambientar. Até eu seria o primeiro, até para saber como é, né? Para entender. Mas aí, bom, eu tinha liberdade de fazer o vestibular para qualquer horário. Resolvi fazer para o horário da manhã, né? Então, bom, fazer direito. Podemos fazer uma propaganda aqui, eu fui estudar na melhor de Minas. Claro, fica à vontade. Eu fui para Milton Campos. Milton Campos, conhecidíssima. A fazer direito. E eu acabei sendo aprovado nesse vestibular que era experimental. Olha só. Eu falei, bom, eu tenho que capitalizar isso de alguma forma. O que é que eu faço? Aí eu procurei a Milton Campos, olha, você pode procurar a Secretaria de Educação e tentar fazer diretamente as provas, ao invés de cursar o supletivo como um todo. Procurei a secretaria e aí Milton Campos me falou, olha, você tem que ter atenção, porque se você for aprovado, eles demoram a liberar esse resultado, isso pode prejudicar a sua frequência aqui. Você pode assistir aulas, mas se você tiver 25% de falta, o MEC vai nos obrigar a te reprovar por falta. Tá. Fiz as provas, passei também, né, no supletivo. E aí, para mim foi ótimo, porque eu estudei com meninos que poderiam ser meus filhos pela faixa etária, muito provocativos, aprendi demais com a meninada. O desafio gera essa necessidade de superação, né? E aí teve um negócio interessante, porque para que eu pudesse também me organizar para estudar de manhã, eu montei um escritório na minha casa, com tudo que você pode pensar em termos de segurança, de protocolo, de VPN e tal. O que depois foi interessante na época da pandemia, porque eu já tinha tudo. A estrutura estava pronta. Já sabia como fazer, né? E aí a coisa evoluiu, né, na Milton Campos. Eu abri uma terceira empresa lá. Até então eu tinha 2 empresas, né? As duas áreas de segurança. Uma de serviços e uma de vigilância. Certo. Né? Porque você tem a legislação determina que você só possa
numa empresa de vigilância, trabalhar com vigilância. Você não pode ter mais que um KNAI. Não, diferente. não posso, não sabia disso não. Isso é uma norma, uma prerrogativa aí. Isso, ela é fiscalizada, a atividade é fiscalizada pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça. Então você tem uma série de normativos aí que te direcionam, te enquadram aí para você não ter desvio, né, de nenhuma ordem. Entendi. E aí na Milton Campos, numa aula de direito empresarial, um professor fez uma provocação. Eu falei, opa, eu preciso abrir mais uma empresa. E aí surgiu a empresa de segurança eletrônica. Coincidentemente, é o segmento, né, dentro da área da de segurança proteção que mais cresce. Que mais cresce. Indiscutivelmente, né? E aí a gente está falando então dessa segurança eletrônica que a gente vê hoje, reconhecimento de placa ProCR, portaria eletrônica, aquela portaria remota. Isso, né? Reconhecimento facial, rastreamento veicular. Olha só. Você tem uma gama de serviços muito interessante e que acaba oportunizando segurança para todos os níveis, porque você tem para todos os bolsos e para todos os perfis de risco. Agora uma coisa, até como usuário, né? A gente tem, eu moro aqui no Buritis, a gente tem 3 porteiros. Hoje o maior custo de um condomínio é a folha. Sim. Vale muito a pena eu passar pro remoto? Pois é, a bem da verdade, o maior ganho da portaria remota, ele não está nem numa economia financeira, tá? Eu acho que o maior ganho é na segurança. Porque o que é comum é o seguinte, infelizmente, acaba ocorrendo uma exposição, porque num condomínio, todo mundo interage com os porteiros, todo mundo é dono, todo mundo manda. Uhum. Então, cada um quer do jeito. Exatamente. Então você tem aquele condômino que vai desvirtuar o porteiro para uma ação particular, para uma demanda específica. Entra o amigo que não podia. Foge ao protocolo. Então, o ganho principal que nós entendemos é o ganho da segurança, porque você tem processos, você tem uma impessoalidade no atendimento. Um padrão. Você tem uma regra, exato. Esse é o ponto principal. Padrão. E a economia, obviamente. Mas eu acho assim, se a gente parar para pensar que eu deixo de ter o risco de processo trabalhista, né? Eu deixo de ter o risco de acidente de trabalho. Aberto, indevido. Então eu acho que assim, financeiramente também é uma coisa interessante, sim, né? Sim. Mas o apelo maior... É o protocolo. É o protocolo, é a regra do processo. Que bacana. Porque nós atendemos a um sem número de condomínios. E aí estão falando tanto de condomínios verticais, que nós fazemos a segurança eletrônica, como condomínios horizontais, residenciais, os maiores e os de maior projeção estão sob nossa responsabilidade hoje. Olha que bacana. E a gente tem uma percepção seguinte, você tem públicos diferentes, com demandas, com interesses diferentes, né? A pandemia, inclusive, trouxe outros cenários para essa realidade de risco, né? Acho que, assim, foi uma oportunidade de nós aprendermos muito o evento da pandemia, sob todos os aspectos, né? De protocolos, de regras e tal. E aí a Milton Campos me deu essa terceira empresa, por assim dizer, por essa provocação de um professor acabou, né, te dando esse impulso. Eu concluí o curso, eu dividi os cinco anos em 5 anos e meio, e aí sendo de novo, acompanhando lá os meninos. Fiz a OAB no 9º período, passei, ganhei uma identidade nova, eu não exerço o direito, né? Mas me fez enxergar a empresa com outro olhar olhos. E permitir que eu erre menos. Esse era o objetivo principal. Olha só, né? Errar menos, né? Errar menos e errar por erros novos, nunca por erros recorrentes, né? E você sabe que uma provocação que eu queria trazer para cá, Rogério, claro, é o seguinte: você quer empreender, é importante você ler, você acompanhar o mercado, que você objetiva, pelo seguinte: os erros vão acontecer. Faz parte do processo. Terceirizar esses erros, o que eu digo terceirizar esses erros? Quando você estuda mercado e vê o que uma empresa fez, que foi assertivo, e você copia, você replica. E quando você vê que a empresa cometeu ali um deslize e que você vai um outro caminho, você está ganhando ali tempo. Você está economizando. É uma experiência que você não precisa passar por aquilo, né? Exatamente. Olha, eu sei que está errado. E aí coisas básicas, né? Por exemplo, responsabilidade. Se você vai empreender,
é importante que você tenha protocolos rígidos em termos de relacionamento com o seu cliente, né? O compliance mesmo. Você vai buscar conhecer o seu empregado, você vai buscar conhecer o seu concorrente, você vai buscar conhecer o seu cliente. Mas dentro de um padrão de atendimento. Sempre. Porque aí você diminui a sua exposição. Eu observo isso muito porque a gente está aí com 30 e tantos anos e às vezes você tem que dizer não para o cliente. Sim. Porque quando você oferta um serviço, ele está contando com a sua experiência. É verdade. Não necessariamente ele sabe o que precisa. Exato. E quando você cria regras, o padrão que você acabou de falar, que é muito importante, quando você cria regras, você as cria, não era, hoje eu acordei diferente, vou criar uma regra nova. Não, é em cima de alguma experiência, ou positiva ou negativa. Sim, sempre, sim. né? Então, quando você cria regras, e essas regras são o pilar, a base da sua empresa, e eu falo muito isso, eu falo até para os meninos que trabalham comigo, quando você abre uma exceção, essa exceção, com perdão da palavra, vai dar ruim, para não falar outra coisa, vai dar muito ruim. Por quê? Se abriu uma exceção, e é nas exceções que as coisas aparecem. Meu pai sempre dizia, é quando o rio está baixo que aparecem as pedras, e é justamente isso. Né? Então, se você abrir uma exceção, você está quebrando a tua própria regra. Então, por que você criou regras se você abre exceções para as suas regras, né? E o negócio, eu levo ao pé da letra, é conhecer a nossa estrutura e fazer um histórico das nossas ações. Porque quando você faz um histórico das suas ações, você identifica o que foi positivo para ser replicado e o que não foi na conta do que você esperava, tão positivo, assim, para que você melhore o processo. É o tal do PDCA. Né? Ciclo então, PDCA. Exatamente. Você vai planejar, você vai executar, você vai acompanhar e vai fazer ali as intervenções. Exatamente. Para que você possa... E aí você tem várias máximas. Você vai fazer com mais qualidade, você pode fazer com menos tempo, você pode fazer com menos investimento. E aí, bom, eu criei uma referência, eu sou um profissional desse segmento. Bom, então podemos dizer que eu conquistei uma autoridade? Sim, claro. Se eu conquistei uma autoridade, eu consigo conversar com o mercado com mais facilidade. Você está com quantos colaboradores hoje no Anjo da Guarda? Hoje nós somos 1.630 pessoas. Você tem 1.630 pontos de autoridade. Quer mais autoridade que isso? E é muito interessante, a nossa atividade, pela característica do trabalho que nós desenvolvemos, ele acaba sendo muito especial, porque eu tenho vários senhores, né? Eu tenho o colaborador, eu tenho o empregado, né? Que obviamente tem as suas demandas, Sim. tem as suas características que são específicas. E aí eu estou falando de pessoas que estão atuando no norte de Minas, no sul do estado, em diferentes regiões. Culturas diferentes, Culturas, maiores e menores centros. Eu tenho uma legislação, né? E aí eu estou falando tanto de uma legislação do ponto de vista tributário, que eu tenho que obedecer. E aí vale a pena você conhecer um pouco do que é estrutura para que você não fique exposto. Eu tenho um órgão fiscalizador, que é a Polícia Federal. Nós temos uma Justiça do Trabalho. Nós temos a sociedade como um todo, que quer que o empreendedor e que a empresa tenha boas práticas para, de fato, deixar um legado ou não deixar uma pegada. E trazer segurança também, né? Esse é o principal. Eu acho que assim, poxa, se eu vejo Anjos da Guarda, né? Eu vejo que ela tem uma política de ética. Que ela, não sei se você provavelmente deve ter um Ethics Line, que é algum telefone que alguém possa Sim. fazer alguma reclamação, Sim. né? Então, se eu vejo isso numa empresa, o que ela está me transmitindo? Deixando transparecer o quê? A segurança que eu preciso. E é fator fundamental na hora de tomar a decisão, né? Sim. Eu vou contratar uma empresa que não tem nada disso, não tem um bom site, não tem o que ela é, de como ela... Entendeu? O procedimento para contratar alguém que chegou agora no mercado. Então, essa tradição, é aquilo que você falou. Eu já errei o que eu tinha que errar. Perfeito. Tem muita gente que está entrando agora, muito aventureiro, que ainda vai errar tudo que eu já errei. E faz parte do processo. Mas na hora de contratar... Não faz pelo seguinte, você tem a tarde, você pode conhecer mercado, pesquisa legislação. A gente tem um histórico no Brasil de que as empresas têm um ciclo de vida muito curto. Muitas morrem nos 2 primeiros anos. Esse é o ponto principal. E a confusão existe principalmente por uma falta de educação que a população tem. Isso, infelizmente, é uma questão cultural, que é uma falta de educação financeira.
quando você deixa a condição de CPF para um CNPJ, muitas pessoas se entusiasmam com aquela receita e acham que aquele dinheiro é do CPF, e não é. Esse Olha, é o grande o Estado ponto. é voraz, ele não vai te perdoar. Esse é o ponto. Então, você tem que realmente ter a disciplina de ter as caixinhas. Olha, esse é meu. Meu salário, mesmo eu tenho 30 mil reais aqui, mas o meu salário é 3 mil, eu vou ficar com meus 3 mil. É isso, é isso. Tá? E aí você tem E não que sair pensar, comprando Hilux, né? Hilux, ou até um objeto que talvez não caiba no seu orçamento naquele momento. Exato. Então você tem que pensar o seguinte, a empresa, ela precisa se alimentar. Então você tem que ter ali a capacidade de investimento. Então ela tem que se manter, ela tem que ter investimentos para ela perdurar, para ela crescer, né? E se você começa a ter a disciplina de escrever as suas receitas, as suas despesas, os impactos financeiros que determinado período acabou trazendo com maior concentração. Você pega, por exemplo, se você vai ter aí uma empresa de prestação de serviço com mão de obra, invariavelmente você vai ter um impacto de final de ano por conta do investimento em 13º. Sim. Né? Um adicional aí. Exatamente. A questão e você tem que apropriar essas verbas, tem que ir guardando esse dinheiro Durante o ano. Durante o ano. Né? A própria questão do imposto. Quando eu digo que o governo é voraz, é porque ele vai até te permitir, amanhã ou depois, ter uma negociação e tal. Mas ele vai te cobrar taxas muito impactantes para o seu negócio. É o que eu sempre falo. E hoje o governo, ele é o nosso sócio mais cruel, né? Porque assim, o que você vende dentro do exercício, ele não quer saber se o teu cliente vai atrasar, ele não quer saber se você vai ter alguma complicação. Ele me dá o meu primeiro, depois você se vira aí com o teu, entendeu? E isso pesa pra gente, Antes né? mesmo, e aí tem um detalhe interessante. Quando você tem um relacionamento comercial convencional, uma relação entre fornecedor e cliente, você tem um marco ali que é o final de semana. O final de semana, quando você tem um vencimento, o vencimento está postergado para o primeiro dia útil seguinte. Uhum. No caso de impostos, notadamente os federais, você tem uma antecipação. Sim. Então, Às vezes até antes do teu cliente pagar, você já tem que estar pagando. Sempre. Né? O fato gerador Sempre, é a né? emissão do documento fiscal. Emitiu, acabou. Né? Então, esse cuidado, essas leituras simples, é que você que vai empreender tem que ter no seu radar para que você não vire estatística. Exatamente. E é muito interessante porque o brasileiro ele tem uma condição nata de empreender. Né? Você pega aí, o percentual é próximo de 100% da reciclagem de alumínio no Brasil. Por quê? Lata. É negócio. É dinheiro. Famílias vivem disso. Né? E você encontra oportunidade de renda. Há um tempo atrás eu estava discutindo lá na Fundação Dom Cabral com uma senhora que cuida de uma cooperativa de microcrédito no Paraná. Tá? E ela falando do brilho no olhar que eles conseguem ter de ver assim, aquela pessoa que está ali bordando umas mantas com um microcrédito de R$1.000, R$2.000, expande o negócio, daqui a pouco paga. E é muito interessante, Rogério, pelo seguinte, quando você trabalha com microcrédito, com a população de mais baixa renda, você tem um índice de liquidez muito acima da média. Inadimplência baixíssima. Então, o brasileiro é honesto, ele é empreendedor. Né? Bom, não estou aqui para falar mal de quem quer que seja, mas infelizmente você não tem incentivos, né? E eu falei há pouco em relação à educação. Né? Muito do que se aprende no direito, na graduação, deveria ser ensinado no ensino básico. Sim, né? Principalmente educação financeira. Principalmente. Eu tive a oportunidade de ser padrinho de uma turma. O Sebrae tem uma escola e eu tive a oportunidade de ser padrinho dos meninos de... Empretec, não? De 15 e 16 anos. Uhum. Cara, que negócio fantástico. Porque os meninos, eles antecipam a formação que eles teriam na graduação para o que é prático para eles. Né? Então, assim,
show de bola é o que nós deveríamos ter todos. Todos os dias. Né? As pessoas muitas vezes não conseguem fazer uma conta, né? Para ver o cálculo básico de juros. Sim. Né? E aí o que acontece? Cabe no meu orçamento, cabe, mas a que sacrifício? O que eu vou ter que abrir mão para poder Né? pagar isso, né? Você vê essas taxas de juros gigantes, essas bolas de neve que os cartões de crédito viram invariavelmente, isso Tirando o sono das pessoas aí. estraga a economia como sim, um todo. sim, Né? Tira o sim. sono das pessoas. Sim. E aí, ontem eu estava conversando lá no Ministério do Trabalho com o Carlos Calazans, que é o superintendente, e a gente discutindo exatamente sobre qualidade de vida para o trabalhador. Né? Porque você tem uma faixa de consumo que está sempre te convidando a consumir mais. Sim, consumismo. E aí você não consegue produzir, então você gera uma dívida para um bem-estar que não vai te dar nada além do que aquela despesa. Exatamente. Né? E esse bem-estar passa muito rápido. Passa muito rápido, Passa é muito efêmero rápido. mesmo. Né? Faz só uma gentileza pra mim. Dá só uma pausa. Põe só aquela lâmpada lá pro fundo pra mim, por favor. Tá pegando no rosto dele aqui, ó. Quando você movimenta, ele pega bem no teu rosto. Entendi. Aí acaba que atrapalha. Obrigado, Thiago. Tá continuando aí? Tá, rodando aí. Direto. Só mexe o braço pra gente ver. Isso, só pra ver se ele vai na sua cara. Beleza. Pode só no projeto. Não, ainda tá indo no rosto dele, ó. Tira o braço, só. Deixa eu ver. Coloca pra frente. Acho que coloca ele. Dá pra jogar lá pra aquela parede lá? Tá indo no meu rosto. Tá indo no rosto dele. É raro, mas a hora que dependendo, ela passa por aqui, pega seu rosto. Eu achei melhor a gente não. Mas a gente que atua com mão de obra, nós temos sempre uma preocupação muito grande com qualidade de vida. Porque eu preciso que o colaborador ele esteja em paz para ele poder executar bem a função dele. E Você tem algum programa de educação financeira para os seus colaboradores? Tem. Nós temos uma universidade corporativa. Olha só. Tá? E a gente, vez por outra, realiza módulos presenciais também para estudar a questão de endividamento, hierarquia de despesas. Né? A gente acompanha e, às vezes, quando nota que alguém está com um cenário um pouco mais adverso, chama para conversar mesmo. Olha, como é que a empresa pode ajudar? Então, nós temos uma política, por exemplo, de que o colaborador, se ele levantar a mão, ele tem acesso a uma antecipação de 13º. Olha só. Tá? Por quê? Nós criamos uma cultura de que ninguém pede essa antecipação à toa. Sim. O que é que nós levamos em consideração? O histórico profissional daquela pessoa. Tá? O cara vem certinho ali durante Ele anos. está nos ajudando. Né? Então, vamos ajudá-lo também. Que bacana isso. Porque vamos combinar que quando nós fazemos isso, a gente está melhorando a condição de trabalho e acaba tendo um retorno, né? Acabamos tendo um retorno na qualidade daquela pessoa. Trabalho. Às vezes o profissional fica noites em claro, né? Sim. Preocupado com despesa. Tem as despesas corriqueiras, mas tem aqueles imprevistos, né? Às vezes há um falecimento na família. A gente tem esse cuidado, viu, Rogério? Nós temos hoje uma estrutura de comunicação muito ágil com o nosso time. Nas duas vias, tá? Então, para qualquer demanda, existe o acesso do colaborador para conversar conosco, para trocar informações conosco. Essas solicitações que são feitas já vão direto para os gestores das áreas. Que estão mais próximos, que conhecem. Exatamente. Ali Por quê? o Porque funcionário. eu tenho que ter celeridade na resposta. Não adianta eu ter uma demanda e ficar... Né? Eu acho que isso, inclusive, acaba sendo um diferencial da nossa empresa quando comparados a empresas que são gigantes. Porque o nosso mercado ele tem uma característica de, mais recentemente, tá se afunilando. Então, nós temos hoje grupos de empresas de segurança que estão atuando no país com mais de 100 mil colaboradores. Nossa. Mas isso como muita é que está coragem. acontecendo? É muita coragem. Eu não tenho essa coragem. Mas não. calma. Não tenho. Não tem essa pretensão, não tem essa coragem. Eu não tenho essa pretensão. Porque então o que acontece é o seguinte: qual que é a expectativa que nós geramos para o cliente? É de ter uma entrega de serviço. E a partir de um determinado gigantismo, e aí não tem outro termo para usar que não esse, você está muito longe do cliente. Se perde a linha, né?
você não tem uma entrega efetiva. Tá? Então, assim, o cliente ele vai ser mais um número. Entendi. Mas o que nós fazemos é o seguinte, cada pessoa, e aqui mesmo, no estúdio, na sua empresa e tal, quando você olha para o seu time, você vai pensar o seguinte, cada pessoa tem uma característica diferente. Sim. Um tem hábitos noturnos, o outro sai com a turma, o outro não, o outro... Então, assim, se cada um tem uma característica diferente, cada um tem um perfil de risco diferente. Sim. Não dá para você... Tratar todos iguais que vai dar ruim. Não dá. Ou você vai proteger demais determinada pessoa, ou vai proteger de menos outra. Acaba alguém que sai penalizado. Ou por excesso ou por omissão. Entendi. Então, uma etapa interessante que nós desenvolvemos, por exemplo, na nossa empresa, é uma análise de risco. No que isso consiste? Eu vou entender a característica do negócio do meu cliente. Entendi. Eu vou entender a localização em que ele está para ver o contexto de violência que ele está eventualmente inserido. Vou fazer uma série de avaliações ali, trazer uma realidade de riscos de segurança pública para aquele local. E aí a Secretaria de Defesa Social publica, né, comumente, alguns históricos com indicadores de violência. Então, a partir daquilo, eu faço um diagnóstico. Tá? A gente não Mas isso até para saber se o negócio é interessante para o Anjos da Guarda. A bem da verdade, nós temos que pensar o seguinte, existe risco para todos os níveis. Então, se eu não for conseguir atender, e aí também eu tenho que contar com o cliente, porque muitas vezes... eu preciso ter uma participação dele para definição de determinado processo. A Constituição diz, né, que a segurança é dever de todos e tal. E você não consegue proteger alguém que não queira se proteger. Certo. Então, sempre. Se o cliente não está interessado em fazer a parte dele, ele não vai nos ter como fornecedor. Olha só. Isso a gente vê muito aqui na agência, né? Pra você ter uma ideia, a gente hoje tem todo um trabalho, né, de trazer leads, que é a famosa gestão de tráfego pago, você está acostumado com isso. A gente pega o perfil do cliente que a tua empresa quer, a gente traz para você. Só que se você não tiver um time, não estiver preparado para fazer essa conversão, você vai falar que a minha empresa é ruim. Ô, Rogério, você não melhorou nada. Mas parece que estou trazendo o pessoal, estou colocando o pessoal na tua porta aqui e você não está convertendo. Né? Que nem é o caso que a gente sempre conta. A gente levava muito lead para uma empresa e essa empresa não convertia. E, não estava convertendo 700 leads no mês. Mas peraí, mas teve só 10 ligações que fecharam o negócio, o que aconteceu? A gente foi ver, era a esposa do empresário que estava, ela não tinha perfil nenhum, né? Que é uma coisa, é uns desafios que a gente tem como empresa, né? Então não tinha perfil nenhum para poder fazer conversão. Então assim, ele não estava interessado em fazer parte dele. E aí essa cobrança veio para a gente. Da mesma forma, teu cliente não está preocupado com a segurança, ele deixa o portão aberto, Sim. Ele não quer nem saber, ele não atende os protocolos de segurança, e ele fala, deu um problema, deu problema aqui, Afonso, o que a Anjos da Guarda fez? E a culpa nem no momento foi da Anjos da Guarda, né? E esse é um outro ponto interessante, né? A gente falando aqui com o empreendedor, que é o seguinte, é importante que você conheça o seu cliente para entender a necessidade dele. Porque ele tem um olhar, ele tem uma expectativa. Uhum. Mas você, às vezes, pode surpreendê-lo falando uma linguagem dele. Sim. Né? Então, você vai entender a sazonalidade do mercado, o perfil do cliente, do seu cliente, para que você tenha uma entrega a mais assertiva possível. É aquele conceito Disney de encantamento. Uhum. Né? Se você entregar o básico... você não vai criar uma afinidade, uma aproximação com o cliente para gerar relacionamento. E o básico está cheio por aí. O básico está cheio. Né? É aquela questão. Se você trabalha e só consegue entregar o que o seu trabalho vale, você está fadado ao fracasso. Você tem que, mais do que qualquer coisa, gerar valor para o seu cliente, para que você faça parte do negócio. Porque quando a gente faz uma avaliação de fornecedores, você tem uma coluna de despesas, óbvio. Uhum. Mas chega a determinado momento que você consegue entregar um item de qualidade, alguma coisa que vai fugir do lugar comum, e você deixa da coluna de despesa
para ser uma coluna de investimento. Sim, às vezes uma entrega fora do prazo, Sim, né? aí você gerou relacionamento, aí você gerou uma proximidade, né? Que o mercado... Eu tenho fornecedores na empresa, por exemplo, que eu sei que eu vou encontrar outros com um ticket mais baixo. Tá? E que às vezes mudar não vai te fazer diferença porque ele não está nessa pegada de conhecer anjos da guarda e entregar o plus. Mas muda, sabe por quê? O que ocorre é o seguinte, quando você cria uma fidelidade com o seu cliente, com o seu fornecedor, ele faz parte da sua engrenagem. Né? E fazendo parte é um elo da corrente. Ele é um elo da corrente. E vocês sólidos. Um tempo atrás, tive a oportunidade de conversar com o professor Vicente Falcone, tá? Que foi fundador do INDG e depois da Falcone e tal. E, bom, conceituadíssimo. Conceituadíssimo e tal. E foi interessante porque eu falei, olha, eu não consigo trabalhar para Embev, porque eles têm o OBZ. O que é o OBZ? Orçamento base zero. Todo ano você começa do zero. Então, não adianta, eu não vou chegar no preço que eles querem. Nós já fomos convidados a participar, você olha e fala, para quê? Como é que eu vou investir na qualidade de uma entrega se no ano que vem eu vou para a vala comum para começar tudo de novo como se não tivesse feito nada? Quer dizer, todo relacionamento de um ano vai por água abaixo. Acabou. E aí, como é que eu vou investir em qualificação, em treinamento e tal? Então, esse é um dos motivos, a gente estava comentando aqui anteriormente, a nossa opção é não atender o segmento público. Tá? É a opção comercial do Grupo Anjos da Guarda. Tá? É óbvio que não necessariamente o que é uma avaliação minha vai servir para você que quer empreender. Sim. Porque quando eu sei, e está muito claro para mim, que quando eu deixo de atender o segmento público, eu estou abrindo mão de uma carteira gigante de potenciais tomadores de serviço. Indiscutível isso. Né? Só que nós trilhamos um caminho para que a gente tenha clientes em outra área para nos compensar. Sim. Né? Mas isso não é uma receita de bolo. Né? Pode ter uma variação aí importante de acordo com cada negócio. Não, e você tem muitas empresas que optam exatamente no contrário. Eu vou atender especificamente o segmento público. Você tem aí uma mudança de cultura. Né? Por exemplo, nós primamos por uma questão de relacionamento com o nosso tomador de serviço. Né? No público você já não tem isso. Você não tem. Aí você tem uma otimização... De números. Pronto, exclusivamente. Mas é um modelo. Ele é um modelo que gera receita. Né? Eu optei por outro, não adaptaria para poder ter os dois. Claro, assim, né? Quando a gente fala nisso, a gente pensa assim, às vezes, negócios estratégicos, né? Então, Sim. assim, olha, se a gente fizer esse trabalho, comercialmente vai ser fantástico, financeiramente vai ser empatar dinheiro, mas é o custo estratégico para você ganhar uma visibilidade, então... Dependendo do negócio, você acaba optando por um aceite, né? Sim. Mas aí seria, assim, exceções. Mas você tocou num ponto muito interessante de estratégia. Estratégia financeira. A nossa opção na empresa, por exemplo, é não trabalhar, eu não busco faturamento. Certo. Eu busco margem. Qual que é a diferença? Faturamento, eu faturei 100 dinheiros. A margem é o que sobrou no final da história. Pode ser que você tenha um faturamento gigante e que sua margem seja negativa. Né? Então é muito importante que você conheça os seus números e aproprie todos os seus custos. Exatamente. Né? E aí vale o seguinte, o comentário que você fez foi extremamente pertinente. Às vezes vale a pena, por uma questão estratégica, que eu faça um investimento num tomador de serviço. Um segmento, né? Para quê? Bom, aqui eu vou ter alguém que vai poder atestar a minha competência técnica. Me dá projeção. Exatamente. Mas isso, você não pode ser refém desse tipo de situação. Não. Isso tem que ser um ponto localizado. Então, olha, eu vou fixar, é mais ou menos o seguinte. É como se você definisse, olha, eu vou gastar 10 dinheiros com publicidade. Esse dinheiro da publicidade, muitas vezes, a melhor publicidade é a sua operação. Sim. Então, olha, eu vou abrir mão momentaneamente dessa margem de lucro nesse cliente, nesse segmento, para esse pacote, porque eu entendo que o meu retorno
institucional É maior. vai ser maior. Localizado, não pode ser perene. Exato. Porque senão não paga a conta. Não paga a conta. A conta não fecha. E aqui, a conta chega. Chega. Indiscutível. Né? Nós temos lá uma responsabilidade muito grande no Grupo Anjos da Guarda, porque nós temos vários clientes que são referências no seu segmento. Aí. Né? E abrem portas isso, né? Abrem portas. Muitas portas. Mas a gente deixa claro para o cliente o seguinte: olha, nós temos que ter uma remuneração compatível com a entrega que nós estamos fazendo. Sim. Né? Um reconhecimento. Sim. É um Acho que é a prêmio palavra mesmo. isso, é um o reconhecimento. Prêmio, né? E aí, uma coisa que é muito interessante que nós fazemos também de maneira sistemática, isso antes, depois, durante, é a questão de entender a necessidade do cliente. Eu tenho, eu falei que nós vamos fazer aí 36 anos, eu tenho clientes que estão conosco há quase 30. Olha que Eu benção. tenho um Verdemar que está conosco há 28. Né? E assim, é interessante porque você vê o crescimento do seu cliente. E Verdemar é um outro exemplo, É né? uma referência. Uma referência. Até ficava o nosso convite para tê-lo aqui também, que é uma referência de crescimento. Sim. A gente que acompanha eles aí, a gente acha que é fantástico. Agora, mudando um pouquinho, nessa sua jornada, você sempre trilhou ela sozinha ou você em algum momento se falou, cara, preciso de uma ajuda, vem um sócio para cá que tem uma expertise disso, vem um outro sócio que vem para cá que tem uma expertise disso, ou não, você trilhou essa carreira Eu trilhei solo. solo? Isso. Mas foi por opção? Como foi isso? É muito interessante. A questão do sócio é muito um casamento. Sim. Né? Sim. E da mesma forma que eu falei da gente terceirizar as responsabilidades e terceirizar os erros, é importante que você busque se cercar de profissionais, seja o sócio que você identificou, ou seja a pessoa que vai te ajudar, Aquele gerente que está ali sempre que não disponível. seja igual a você. Porque senão você vai ter um investimento numa área. Olha, eu sou ótimo em relação interpessoal. Ok, eu não tenho nenhum viés econômico. Se for tudo para um lugar, todo mundo para um lugar só, a sua empresa vai para o espaço. Sim, sim. Se da mesma forma eu tiver um braço operacional exclusivo e não tiver nenhum viés administrativo, um abraço. Então, o ideal é que você consiga montar um time, né? E o time, quando eu falo um time, eu não estou falando de 11 jogadores, estou falando do primeiro, do segundo, mas você busque pessoas que tenham estruturas complementares à sua. Olha, eu entendo que o meu foco, eu tenho um viés de operação, de administração e tal. O que eu não tenho? Eu tenho que achar alguém com essa... Exemplo, não sou nada comercial, vou atrás de um cara comercial. Exatamente. Tá. Agora, o importante é que você evidencie sempre o que está acontecendo na sua organização. Entendi. Porque, às vezes, você tem um aprendizado muito maior quando você perde um contrato do que quando você ganha. Dói mais, né? A questão é essa. O ganho de um contrato, o ganho de um cliente, ele pode ter uma conexão de imediaticidade e pode ter conexão com sorte. Entendi. O cliente quer comprar, você quer vender. Encontrou, tudo Se certo. encontram na hora certa. Agora, e aí, quando é que você vai encontrar um outro cliente querendo comprar? Nem sempre isso acontece. Ao passo que se você tem uma negativa e você começa a descobrir como é que você faz para romper aquelas barreiras, você tem muito mais assertividade para buscar novos negócios. E evitar perder outros clientes. Principalmente. Né? E como é que você trata isso? Um exemplo. Eu contratei um desaguardo por algum momento, eu falar, Afonso, não quero mais, obrigado, vou para frente. Você tem algum programa que, peraí, vai para frente? Não, vem cá, vamos sentar. Por que você está me deixando? A gente faz uma pesquisa, a gente faz uma avaliação, sim. Uhum. A bem da verdade, quando existe um rompimento de uma operação com o cliente, o principal é entender o seguinte, o que motivou isso, tá? Havia algum processo nosso interno que não foi bem cuidado, nós estamos falando de um relacionamento puramente econômico. Preço ou qualidade? Normalmente é o que Sim. Que rompe, né? E aí você... hoje nós somos, Rogério, aqui no estado, mais de 140 empresas no segmento de vigilância. Tá? Muita gente, para todos os gostos. Né? Então é nítido... Todos ativos ainda, né? Todos ativos. Tá? É nítido quando você
vai participar de uma tomada de preço, você já tem ali um cenário preliminar de dizer, opa, aqui eu tenho chance, aqui eu não tenho chance. Porque, às vezes, você vê que o cliente, a busca que ele fez de mercado, ele não foi zeloso, ele não foi cuidadoso, ele optou por ter empresas que vão contribuir com preço, mas que não vão ter uma entrega de serviço. Até na antessala, você já vê já os sabe. players ali, você fala, ih, aqui não. vai Ele dar não certo. está buscando tradição e qualidade, ele está Exatamente. buscando preço. Porque o que acontece é o seguinte, invariavelmente, não é que você vai cobrar muito mais do que o mercado, mas quando você tem uma entrega que difere do que é o lugar comum, Isso o tem um seu preço. ticket não vai ser o comum. Ele vai ter um prêmio, por menor que seja. Né? E outra coisa que a gente fala, eu não sei se você vai concordar comigo, mas isso eu acho que não é só no seu mercado, né? Eu acho que em todos os mercados não existe mágica, né, Afonso? Não. Não tem mágica, né? Que é aquela coisa do almoço grátis. Não existe almoço grátis. Para acontecer a operação, tem os seus custos básicos, eles têm que ser cobertos. Sim. É o salário, é o adicional noturno, principalmente segurança, vigilância. Tem Isso. tudo isso. Então, assim, você não tem. Se a coisa está muito barata, tem que ficar desconfiado. Perfeito. Agora, cabe a você que está empreendendo conhecer mais essa composição de custos do que as pessoas que vão vender. Porque o que acontece? Quando a gente fala de remuneração em qualquer segmento por comissão, muitas vezes as pessoas atrelam uma comissão ao que foi vendido. E na minha concepção não deveria ser assim. Você deve atrelar ao que aquela venda trouxe de resultado. Porque, vamos combinar, eu tenho um produto que valia 10 dinheiros. O meu comercial fez uma gracinha e vendeu por 9. Ele ganhou a comissão dele, daqui a pouco ele vai embora e o custo é da empresa. Fica o pepino. Né? Então, quando você entende, e isso ninguém vai te tirar, quando você entende, olha, a minha composição de custo ela tem que ser elencada nisso, nisso, nisso e nisso e nisso. Você nunca vai perder. Não tem jeito. Porque a crítica vai ser sempre sua em relação ao que aquele negócio está te trazendo de resultado. E aí, com o tempo, você vai criar um histórico, né, positivo. Olha, agora que eu estou com o meu custo inicial aqui de operação já pago, eu vou escalar essa venda e vou ter um desconto. Ou eu tenho um cliente que eu vou criar uma fidelização, vou ter um conceito de... muitos chamam de cross-selling, de venda cruzada. Eu vou pegar um produto e vou agregar também para aquele cliente para gerar uma fidelização. Tá. Né? E às vezes em um contrato, né, principalmente o pessoal que vai trabalhar com contratos, em um contrato você só passa a começar a ter rentabilidade daquele contrato depois do primeiro ano, às vezes depois do segundo ano, que acaba sendo um negócio estratégico. Sim. Né? E como sobreviver até lá, então, né? Esse é um outro ponto muito interessante, que é a questão do break-even, ou ponto de equilíbrio. Sim. Né? Eu estou entrando e eu estou entrando devendo. Né? Bom, eu tenho meus custos de administração, operação, de mão de obra, de aluguel e tal. Qual é o meu ponto de equilíbrio? E aí eu tenho que avaliar o seguinte, se eu aumentar um pouco o meu ticket com esse cliente, mesmo dando um desconto, será que eu não vou diminuir o meu break-even, que é o meu prazo de ponto de equilíbrio? Então, essas contas tem que estar assim, muito redondinhas para que você diminua seu nível de exposição. Isso é para qualquer negócio. E nade, morra na praia. Exatamente. Né? Exatamente. Nada, morra Agora, na praia. ainda que você faça as contas, é muito importante que você tenha em mente o seguinte, conhecer mercados, enxergar oportunidades, ver o que tem conexão com o seu mercado, porque às vezes você está criando um nicho no mercado que não tem consumidor. Né? Então, nós temos na sua cabeça você vai vender para um monte de gente, mas na prática é diferente. Né? Então, para quem que eu estou ofertando isso? Às vezes eu posso ter um produto que tem uma margem menor, mas que tem mais apelo comercial, que ele é mais aceito, que as pessoas tenham um nível de necessidade maior para ele. Né? E aí você tem, né? A gente vê, ninguém deixa de comer
As Não. pessoas não deixam de se vestir. As necessidades básicas aí não podem As correr. pessoas têm lazer de acordo com o ticket, né? Segurança também é uma realidade, né? Então, tem nichos, né? Tem áreas que comportam outros atores, que comportam novos negócios. A gente vê sempre estudos aí dando conta de que algumas profissões que vão dominar mercados aí para frente não foram criadas, né? Uma delas, e muito se fala hoje, tem negócio sendo colocado à mesa, são as plataformas de conteúdo, né? A própria internet nos diferentes meios, né? Você vê aí pessoas que começam a conversar com públicos que geram credibilidade para si e daqui a pouco conseguem monetizar aquela Em cima informação. disso. Né? Agora, uma pergunta. Você tocou num ponto importante. Nós estamos num mundo mais globalizado, muito mais trocas, muito mais... A gente hoje tem a famosa geração Z, a geração Y. São cada dia que passa eles inventam uma geração nova. Você é da velha escola como eu. Nós tínhamos vamos falar de contratação de colaboradores. Nós tínhamos uma forma de se contratar e uma disponibilidade no mercado. Até aqui em Belo Horizonte eu sei que tinha uma grande escola de vigilantes. Essa escola fechou, está abandonada, até um Sim. pátio com carro forte, tudo abandonado e tal. E cada vez mais está sendo um pouco mais difícil. Eu falo pelas pessoas que a gente entrevista aqui. Mais difícil mão de obra, né? Quer dizer, hoje os mais jovens não estão querendo ficar, o exemplo de segurança da porta de uma loja, não estão querendo ficar numa guarita de um condomínio. Como é que está sendo isso hoje para Anjos da Guarda? Atravessar e promover isso para que não se falte essa mão de obra. Como é que você faz isso? Extremamente interessante sua colocação pelo seguinte: esse desafio ele não é exclusivo do mercado de vigilância, não. Tá? Esse é um desafio, eu acho que de toda e qualquer atividade que requeira mão de obra. Sim. Tá? E aí, o que nós temos trabalhado na nossa organização é para que nós tenhamos lá um bom ambiente de trabalho, para que nós, dessa forma, diminuamos o turnover, né? E você tem que estar atento a oportunidades de contratação de mão de obra. Atento que eu digo nós acompanhamos escolas de formação de vigilantes, nós conversamos com públicos em diferentes locais, nós disponibilizamos para toda e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer a Anjos da Guarda informações na nossa página de tudo que nós realizamos. Nós conversamos com o público em todas as redes sociais, sem nenhuma exceção, mostrando como é que nós trabalhamos, as ações. Nós temos braços da nossa empresa que nós colocamos, por exemplo, uma universidade corporativa para dar maior qualificação para o nosso time e estendemos isso para os familiares. Nós criamos um programa de retenção muito bacana que chama Árvore dos Desejos. No que ele consiste? Hoje eu tenho lá um cardápio com 14 prêmios que todo colaborador pode escolher o prêmio que ele quer. Então ele tem lá acesso, só para citar alguns aqui, um cartão de sócio torcedor durante um ano, 15 aulas de autoescola, televisão, geladeira, fogão, micro-ondas, um final de semana com direito a acompanhante numa pousada. Puxa são vida. vários. E aí qual que é o critério? Todos os meses nós fazemos 2 sorteios. E aí nós temos um sistema, esse sistema faz uma leitura do perfil dos colaboradores que vão participar. Então, o que ele vai sobrestar? Ele vai suspender alguém que tenha tido uma punição administrativa Falta nos últimos injustificada. 90 dias ou uma falta injustificada. Tá. Tá? Porque senão não seria justo. Exatamente. Né? E é muito interessante porque esse programa, nós começamos com ele e foi um piloto. A nossa ideia era ficar com ele durante 6 meses. Nós estamos completando 1 ano e meio. Olha que legal. Porque não só ele gerou um incentivo muito grande para o nosso time interno, como também gerou uma oportunidade de aproximação com os nossos clientes. Entendi. Nós replicamos esse programa, né? Nós orientamos sobre como fazer,
Vários clientes nossos. Quer dizer, a árvore de desejos deu frutos. Deu frutos. Que deu ótimo, frutos, que ótimo. Né? E é um negócio muito interessante na nossa empresa, com o nosso tempo, né? Com esses 36 anos, eu tive lá a oportunidade de ter, trabalhando conosco, pais e depois filhos. De 2 gerações. 2 gerações. Isso foi, inclusive, motivo de uma campanha nossa do Dia dos Pais, são uns 2, 3 anos atrás. Eu sou um apaixonado por essa área, viu, Rogério? Que bom, aí, ó. E aí, eu te confesso que eu fiquei muito emocionado, e não é pleonasmo, não, foi muito emocionado mesmo de ver o resultado, a carga de energia positiva que foi gerada a partir desse vídeo. Olha só. Tá? Porque você vê que as pessoas... você não vai indicar o que não é bom para você. De jeito nenhum. Então, quando alguém tem na nossa organização um acolhimento, que ele deseja aquilo para o filho, para a filha... É o pai indicando o filho. Cara, eu tenho... né? Arrepia, né? Me dá uma descarga muito positiva de emoção. Que bacana, que bacana. Né? Isso está cada vez mais raro, né? Tá sim. Porque hoje assim você vê muitas as corporações, principalmente uma corporação, você tem mais de 1.300 colaboradores, mas eu falo isso, às vezes corporações pequenas, às vezes você que está montando o próprio negócio, tem 5, 6 pessoas, né, no negócio, e ele às vezes trabalha ao lado da pessoa ainda e vê o colaborador dele tão distante. Sim. Né? Quer dizer, para você estar aqui no horário, você faz o que eu quero, e eu já vi muito isso, infelizmente, vi o desprazer de ver isso, mas às vezes, não, isso aqui é tua obrigação, não quero saber. Mas eu não quero saber, isso é problema seu. E tá ali impactando do lado, quer dizer, não existe nada, como você falou, a palavra que eu acho que é muito bacana é o acolhimento, né? Perfeito. Não existe esse acolhimento, né? E aí, como você fala, é uma via de mão dupla. Sim. Né? Ele estando satisfeito com a empresa, ele vai entregar, a entrega dele vai ser infinitamente superior. Tem uma coisa que a gente usa muito na administração, que é o desvio padrão, né? Sim. Então você tem o mínimo e o máximo para quando você contrata um colaborador, né? Então, se o colaborador está muito abaixo daquela linha, peraí, cara, o que está acontecendo? Né? Você está tão abaixo. E vamos tentar trazer você para o mínimo. Perfeito. E se o colaborador está muito acima, picos positivos, peraí, cara, vamos levar esse cara aqui para um outro patamar, porque ele está merecendo isso. Perfeito. E essa visão é cada vez mais rara dentro das corporações, né? Você acha que isso é porque estão tendo muitas... Primeira coisa, você já deixou bem claro, falta de investimento na educação de base. A gente não tem. Mas você acha que isso está acontecendo muito mais porque as pessoas estão se tornando empreendedoras no susto, ou porque realmente elas acham que empreender é o que vem delas e o restante que me acompanhe? Eu acho que tem aí uma gama de fatores que contribuem para esse resultado, e ele é desastroso para todo mundo. Uhum. Um é a pessoa que não teve, como você mesmo falou, uma base mínima e que vai se aventurar. Ela vai quebrar a cara, né? É importante que você conheça e defina, inclusive, o perfil do profissional, os valores que você quer trazer para ter do seu lado. Porque, querendo ou não, aquela pessoa está ali, ela vai te representar. Né? Não existe, a partir do momento que eu entrei para dentro de um escritório, que eu entrei para dentro de uma empresa, eu estou falando por aquela organização. Representa mesmo. É um braço. Tudo de bom ou, infelizmente, tudo de ruim. Uhum. Então, é importante que as organizações criem culturas. Né? E um primeiro ponto é a cultura de responsabilidade. Tá? A responsabilidade é de cuidado, porque quando você tem um colaborador que está cuidado no que é básico para ele, eu vou falar do que é básico mesmo, tá? O compromisso em relação a salário, benefícios, pagar em dia, a um bom ambiente de trabalho. Um bom ambiente de trabalho não é um ambiente Google, que você tem, é um ambiente de respeito, de educação, de comprometimento, de um mobiliário digno para ele ter um zelo ali com a ergonomia, que você tenha equipamentos de trabalho compatíveis com o que você está exigindo, que você tenha formação para aquele profissional, para o que você está exigindo, que ele te entregue, entendeu? Aí você começa a gerar valor no que é básico. Né? Entendi. Essa pessoa te representa bem. E aí ela falou para o cliente, que falou para o outro, que falou, e aí a coisa evolui. O resultado vem. Evolui. O resultado vem. Ô Afonso, fantástico esse nosso bate-papo. Para a gente finalizar, o que eu gostaria muito? Você, um empreendedor de sucesso hoje, né?
contou um pouquinho da sua trajetória, um papo fantástico. Eu, por mim, eu ficava aqui a semana inteira batendo papo, porque realmente é muito agradável conversar com você. Agora, eu queria que você, um jovem que começou a sua empresa aos 20 anos, hoje tem uma empresa com mais de 1.300 colaboradores, olha a responsabilidade que você tem. Eu queria que você dedicasse esse final a falar para o jovem, você vendo o jovem lá atrás, o Afonso de 20 anos, dando uma dica que você não teve para o jovem de 20 anos hoje, que quer empreender. Olha, tá fácil, eu vou emprestar umas palavrinhas que estão na moda, tá? Eu vou emprestar o compliance e a sigla que é o ESG. Então, lembra da educação que você teve. Quando você for abrir a sua empresa, não queira levar vantagem em cima do colaborador. Lembra do que sua mãe te ensinou quando você era menino. Você não pegar o que é do coleguinha. Lembra de respeitar os outros. Lembra de cuidar dos meios da sua produção, porque eles são finitos. Então não adianta você meter os pés pelas mãos e consumir tudo que está ali naquele momento e não guardar e não provisionar para o futuro. Num resumo, seja responsável. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando você trabalha com responsabilidade, com ética, por incrível que pareça, e por menos que nós queiramos, você sai na frente, você sai do lugar comum, porque o mundo, o mercado está carente de pessoas dessa forma. Então, se você está começando agora, começa bem, começa com o pé direito, porque a sorte vai te sorrir. Que bacana. E entender, né? O dinheiro da sua empresa, do seu negócio, por menor que seja, por maior que seja, não é a sua carteira. Né? Ele tem a limitação. Sua carteira é o que você tem que ser. O que a sua empresa tem é da sua empresa, né? Não fica fazendo farra, fazendo festa aí com dinheiro que não é seu, que é da sua empresa, que na verdade você está matando o seu negócio. É por aí. Matando o seu negócio. Responsabilidade, eu acho que esse é o termo. Tá, jóia. Gente, muito obrigado. Afonso. Show de bola, obrigado pelo Por convite. mim, a gente falaria aí uma semana. Muito mesmo obrigado por você ter aceito tão prontamente, como eu falei, uma pessoa com a agenda tão ocupada, aceitou o nosso convite. Para você que precisa de segurança, eu digo para você, a empresa Anjos da Guarda é uma empresa que a gente conhece já tem muitos anos, tradicionalíssima. Você conheceu um pouco do fundador aqui dessa empresa, que só por isso eu acho que você já consegue representar o que essa empresa é. E aí pensou em segurança, pensou em Anjos da Guarda, né, Afonso? Conte conosco, você nos encontra em todas as redes sociais, na página da Anjos da Guarda, mesmo que você não queira nos contratar, lá tem uma série de dicas de comportamento, de cuidados que você pode levar para o seu dia a dia para que você se proteja. E um detalhe interessante que eu não mencionei, nós temos um projeto muito bacana que é o projeto Palmas. Olha. Esse projeto nós iniciamos no início desse ano, ele consiste em um veículo elétrico que circula pelo hipercentro e nós criamos uma tecnologia de reconhecimento facial. Olha e só. conectamos com a base de pessoas desaparecidas da Polícia Civil. No mês passado, nós encontramos a 7ª pessoa. Que isso! Olha só. Esse é o Projeto Palmas, que é um xodó. Super social. Tenho muito orgulho do que a gente está construindo com esse Muito projeto. bacana, parabéns. E vocês também vão ter aqui as redes sociais aí da empresa Anjos da Guarda, do Afonso também. Queria agradecer a vocês por mais um episódio. Para mim é uma satisfação, principalmente muito bem acompanhado. Não esqueçam de clicar e nos curtir. Se inscrevam no nosso canal, que é isso que faz com que a gente consiga trazer pessoas fantásticas aqui para dividir conteúdo com vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima.